Bom dia, deusa! Mais um dia e nós aqui, Priscila Yackman aqui, estrategista espiritual, trazendo para você mais uma lição do dia de um curso em milagres. Estou muito feliz em compartilhar com você as minhas práticas de disciplina espiritual diária. Eu acredito demais na disciplina espiritual, nesse voltar à casa do Pai através de devoção, através de consciência, através da presença. Esse lugarzinho entre os pensamentos, onde a gente pausa, onde nós recebemos toda essa nutrição da fonte, onde nós nos desidentificamos dos pensamentos e temos aí um nível de acesso espiritual muito profundo, muito lindo, que nos nutre para nossa autorrealização. Então seja bem-vinda por aqui. Quero lembrar a você que se você está chegando através deste vídeo, eu vou deixar aqui em cima para você a playlist completa do portal de iniciação dos 40 dias com Jesus. Ali ele traz para você o acesso à consciência crística e eu julgo que seja extremamente importante que você faça primeiro ele e aí você vai incluindo as lições de um curso em milagre ao longo do caminho. Combinado? Friozinho hoje em Floripa aqui, delicioso. E quero te lembrar também que a leitura que eu trago aqui não substitui a sua leitura do livro. Um curso em milagres, ele é dividido no livro texto, essa parte toda aqui, e depois o livro de exercício, que é uma lição por dia que vai fazendo esse desfazer do sistema de pensamento do ego e fazendo com que você vá então soltando todas essas camadas aí. Combinado? Vamos lá? Hoje nós chegamos na lição 5. A leitura não substitui a sua prática, tá bom? Eu sempre gosto de frisar isso, porque a leitura vai trazendo uma nova linha de pensamento, uma nova linha de raciocínio para você. Essa leitura não deve ser feita com a mente racional, ela deve ser feita a partir do coração, tudo bem? Então talvez você não vai entender as palavras e tá tudo bem. Não se force a tentar entender, compreender racionalmente, mas deixe que as palavras sedimentem dentro de você. O acesso de 40 minutos, a prática espiritual de você sustentar aquele espaço entre os pensamentos de 40 minutos, pelo menos aí, é fundamental para essa jornada, tá? E vamos à lição do dia então. Lição 5. Eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Essa ideia, como a precedente, pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento que no teu pensamento esteja te causando dor. Aplique-a especificamente a qualquer coisa que acredite ser a causa do teu transtorno, usando-a para a descrição do sentimento, quaisquer termos que te parecem exatos. O transtorno pode parecer medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúme ou inúmeras outras formas, das quais todas serão percebidas como diferentes. Isso não é verdadeiro. Contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada uma vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia.
Aplicar a mesma ideia a cada uma delas separadamente é o primeiro passo para reconheceres que, em última instância, todas são a mesma. Ao usares a ideia de hoje para algo que percebes como a causa específica de qualquer forma de transtorno, usa tanto o nome da forma na qual vês o transtorno, quanto a causa a que tu o atribuis. Por exemplo, eu não estou com raiva de pela razão que eu imagino. Eu não estou com medo de pela razão que eu imagino. A frase principal, eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Todavia, mais uma vez, isso não deve substituir os períodos de prática em que primeiro procuras na tua mente as fontes do transtorno no qual acreditas e as formas do transtorno que pensas que resultam delas. Neste exercício, mais do que nos precedentes, pode achar difícil ser indiscriminado e evitar dar a alguns sujeitos maior peso do que a outros. Talvez ajude se precederes os exercícios com a declaração: não há pequenos transtornos. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Não há pequeno transtorno. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Em seguida, examine a tua mente, procurando o que quer que seja que lhe esteja afligindo, independentemente se achares que isso está te afligindo muito ou pouco. Também podes estar menos disposto a aplicar a ideia de hoje a algumas das coisas que percebes como fontes de transtorno mais do que as outras. Se isso ocorre, pense primeiro o seguinte: eu não posso guardar esta forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos destes exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. Então, investigue a tua mente por não mais de um minuto e tente identificar algumas formas diferentes de transtorno que estão lhe perturbando, independentemente da relativa importância que você possa lhes dar. Aplique a ideia para o dia de hoje a cada uma delas, usando tanto o nome da fonte do transtorno como a percebes, quanto o sentimento como o experimentas. Outros exemplos são: eu não estou preocupado com pela razão que eu imagino. Eu não estou deprimido com pela razão que eu imagino. 3 a 4 vezes por dia é o suficiente. Nossa, cafezinho delicioso! Já tomou seu café hoje? Essa noite fiquei vendo dorama. Vamos lá. O que ele traz, então, com esse exercício? Ele traz pra gente que a gente comece a compreender que qualquer coisa que tire a nossa paz é um transtorno. Independente se é pequenininho, se é grandão, o significado somos nós que damos. E o que ele traz? Tirou sua paz, ponto. Tirou sua paz é um transtorno. Porém, quando a gente começa a ter esse olhar que ele traz, eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino, a gente começa a perceber que a fonte desse transtorno não é o pensamento que a gente está tendo. Ele é só um resultado, mas ele vem primeiro de você não se reconhecer como Deus te criou. Então, o principal ponto aqui é: nós temos ali a ideia da centelha divina, perfeitos, plenos e completos como Deus criou. E nós temos a ilusão do ego, o eu, o falso eu, que se vê pequeno, que se vê separado. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de exercício, a gente consegue perceber que o fundo dele é porque nós estamos ligados ou ao pensamento da centelha ou ao pensamento do ego.
tá? E isso vai começar a trazer pra gente essa percepção. Ai, meu Deus, aqui. Essa percepção que eu estou com um pensamento distorcido sobre, primeiro sobre mim mesmo, que eu estou identificado com a pequenez do falso eu. Portanto, eu interpreto a situação, dou um significado para ela de que a situação está tirando a minha paz. Mas eu já tirei a minha paz quando eu acreditei nisso, tá? Então vamos lá. Deixa eu pensar em situações que você pode olhar. Eu sei que vai ser idiota o que eu vou trazer pra você, tá? Mas é uma coisa que sempre me tirou muito a paz. Essa noite, por exemplo, eu escolhi ficar assistindo dorama. Eu sou uma pessoa que eu não assisto televisão porque eu quero ver o final. Então, quando eu pego uma série pra assistir, se ela tem mais de 2 temporadas, eu nem começo, porque eu sei que eu viro à noite. Porém, isso já foi prejudicial pra mim em determinado momento. Só que ou 8 ou 80, então se isso é prejudicial, eu tiro. Só que aí eu não me permitia nem assistir mais nenhum. Ontem eu escolhi, tava friozinho, fiz uma sopinha e tudo mais, e eu quis ver um doraminha. Falei, eu vou ver. E aí, o que que acontece? O problema não é eu assistir o dorama. O problema é que eu viro à noite. Hoje é domingo, eu não tenho compromisso. Então, tudo bem eu não dormir à noite, eu virar, como diz minha filha, de madrugadeira. A questão é, os pensamentos que vêm no dia seguinte, hoje no caso, sobre eu ter feito isso. Porque aí eu acordo mais tarde, aí eu me torno improdutiva, aí eu começo a ter vários pensamentos sabotadores por ter me dado a liberdade de ter ficado assistindo Dorama ontem à noite. Isso já foi extremamente pesado pra mim, de eu ficar me culpando, às vezes, um mês. E aí tentando fazer tantas coisas pra compensar aquele dia que eu fiquei assistindo. O problema é de fato eu ter assistido o dorama? Não. O dorama me tirou minha paz? Não. O que tira a minha paz? Os pensamentos que eu tenho sobre mim mesma, sobre ser improdutiva, sobre gastar tempo com isso, como se tudo isso fosse pesado. E aí esses pensamentos se tornam o meu transtorno. Então, por exemplo, hoje eu já acordei, a hora que eu acordei, já veio ali um ali. Tá vendo? Você ficou a noite inteira. Você poderia aproveitar o domingo para fazer um monte de coisa. E agora você acordou tarde. Aí eu olhei para eles, falei: opa, 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 opa. Eu posso me dar esse direito e não ter nenhum pensamento sobre isso, tá? Então eu quero trazer para você, vamos achar outros exemplos. Quando eu era identificada com a narrativa do abandono dos meus pais. Era o abandono dos meus pais que me doía? Não, porque eu já não sou mais a criança.
Quem doía era a narrativa que eu escolhia manter em mim. E quando eu tinha alguma dificuldade perante a vida, eu usava aquela mesma história para justificar. Porque eu não tive apoio, porque eu não fiz faculdade, porque os meus pais não foram como os pais das minhas amigas, porque se eu tivesse feito uma faculdade a vida teria sido diferente. Vinha aqueles montes de itens para carregar essa culpa por uma dificuldade minha hoje com relação à vida. Eu não dava conta de algo e eu buscava reforçar naqueles pensamentos. Por muitos, olha, por quantos anos, por conta do abuso, por conta disso, nossa, tinha 500 histórias que acontecia algo que eu não conseguia ir adiante, eu tinha alguma limitação, eu voltava a ouvir esse piruzinho que fica falando na cabeça e já grudava naqueles significados de novo. E aí aquilo despencava ainda mais a minha vibração, a minha paz, etc e tal. Quem tem a ferida da humilhação, todos nós temos, né? Dentro ali daquele nível de consciência do ego, humilhação, rejeição, abandono, é, traição, injustiça, né? Então, assim, você tem historinhas que você conta. O que te causa dor? O fato em si lá atrás ou as narrativas que você sustenta? E essas narrativas só te provam o quê? Que você está identificado com o ego e não com o ser realizado sem forma, a semente divina de Deus. Você tem duas identidades: o personagem ou a centelha, que está acima do personagem. Então, esse exercício vai fazer você conseguir perceber que o que você está transtornado não é o fato em si, é uma narrativa que já vem, ó, lá de trás. Então acontece algo aqui, eu tinha muito disso com relação à ferida da rejeição. Demorou muito tempo para minha ficha virar. E foi com esses exercícios aqui. Porque qualquer coisa que o meu marido fazia, eu tinha a ferida da rejeição extremamente ativa. Portanto, eu interpretava a situação com o olhar da criança que foi rejeitada. O meu marido só estava vivendo a vida dele. Mas ele estava com alguma. Meu marido tem alguma dificuldade, ele não se abre, ele se fecha. Até ele conseguir lidar com aquilo, até ele conseguir resolver aquele problema. Só que quando ele fica sem conversar, na cabecinha daquela Priscila, que carregava aquelas dores, aqueles traumas, aquelas feridas, eu já interpretava: ele não me ama mais, eu preciso fazer alguma coisa. E aí todos esses pensamentos tiravam ainda mais a minha paz. Então o transtorno nunca é o que você imagina. O transtorno não era o meu marido ter ficado sem conversar comigo. O meu transtorno eram as narrativas que eu sustentava daquela criança que se sentia, tinha comprado a narrativa de ter sido rejeitada e, portanto, eu interpretava a vida ainda através das lentes da rejeição. Então perceba, faça essa auto-investigação nesse 1 minuto desses pensamentos que você traz aí, que estão causando as tuas limitações, que estão causando a tua dor. Olhe para eles e repita esses comandos. Então investiga aí, eu não sei, não tá vindo um exemplo hoje para mim, graças a Deus, né? Tô buscando aqui histórias antigas para trazer para você conseguir compreender a profundidade deste nível de exercício, tudo bem? Então vamos fechar os olhinhos, vamos ver o que a gente tem de pensamentos aí. Pode ser que os meus sejam muito fúteis, tá? Porque a maioria dos BOs já foram resolvidos na glória do Senhor. Mas a gente ainda continua recebendo estímulos do mundo externo e ainda interpretando eles e dando significados. Então vamos fechar os olhos, vamos dar uma respirada, observar aí por 1 minutinho os pensamentos que vêm e aplicar o exercício. Então, eu queria trazer um contexto para você perceber aonde é que pode estar aí esse sofrimento que tu tá apegada, tá bom?
Escolha um deles que vier aí à sua mente e repita: eu nunca estou transtornada pela razão que eu imagino. Eu não estou preocupada com, coloca a situação, pela razão que eu imagino. Eu não posso guardar esta forma de transtorno e abandonar as outras. Portanto, para o propósito deste exercício, vou considerá-las todas a mesma. Não há pequenos transtornos. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Eu nunca estou transtornada pela razão que eu imagino. Eu não estou com raiva de tal coisa pela razão que eu imagino. Eu não estou preocupada pela razão que eu imagino. Me veio aqui uma questão que talvez alguém possa estar passando. Preocupação com doença. Porque a gente traz tanto significado com relação à doença e às vezes você esteja passando por um processo de limitação de saúde e não é o diagnóstico em si que está te transtornando, mas todos os pensamentos que você tem a partir deles. Eu deveria ter me alimentado melhor, eu deveria fazer exercícios, eu sou culpada por conta disso. Então, além do diagnóstico, você, para justificar o diagnóstico, começa a olhar para o seu passado e ver coisas que você julga que se você tivesse feito diferente, você não estaria com a doença. Só que você está com ela, ponto. Os teus pensamentos sobre ela é o que estão te gerando ainda mais transtorno. Eu deveria ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Esses pensamentos do si, dessa preocupação, te colocam num lugar de fragilidade e impotência enorme. Então, olhe para esses pensamentos que vêm, se esse é o seu caso, mas senti de falar aqui. Por quê? Porque você se vê impotente perante a doença. E o que está doendo não é a doença, o diagnóstico, e sim os pensamentos que você tem de que você deveria ter feito as coisas de uma outra maneira. Então você não está transtornada pelo diagnóstico em si, mas você está transtornada por todas essas narrativas que vieram a partir do diagnóstico, onde você se vê como pequena, identificada ali com essas narrativas do ego, que vão colocar você como culpada, que vão colocar você nesse lugar de fragilidade. Então, olhe para eles, eu estou preocupada, por quê? Não é pelo motivo que eu imagino. Todos os transtornos são o mesmo, eles estão tirando a sua paz. Então, volte à identidade da centelha, perfeita, plena, completa, imutável, o ser sem forma, com saúde, com abundância,
com tudo dentro do teu acesso para trazer isso para a matéria, tá bom? Então, senti de falar isso aqui para você perceber as narrativas que talvez um diagnóstico estejam te trazendo e que não é o diagnóstico em si que está te doendo, mas todas as histórias que você está contando para sobre o diagnóstico. Veio aqui também, vamos lá, vou compartilhar algo muito pessoal também, que pode ser importante. Há 1 ano e meio, 2 anos agora em maio exatamente, eu descobri uma gravidez de 4 meses e eu tive um aborto espontâneo. Eu tive que fazer, né, o procedimento do aborto porque o feto não estava com o coraçãozinho batendo quando a gente foi fazer a sexagem, tá? E aí, naquele momento, eu já tinha essa conexão profunda com o Criador, já no acesso. E eu sei que os planos de Deus são muito maiores e infinitos, né? Porém, eu tive a perda e eu agradeci. Falei, obrigada, Senhor, né? Que bom, porque talvez viesse com alguma limitação, que talvez eu, Priscila, dentro do meu julgamento, eu não fosse ser forte o suficiente para passar por aquilo. Só mães que têm crianças com limitações sabem o quanto é desafiador. E eu, Priscila, na minha pequenez, não me via capaz, né? Então, naquele momento, eu agradeci, falei, Deus sabe o que faz, e agradeci. Porém, eu fiquei em paz. Quando alguém comentava o assunto, as pessoas têm uma visão de que você precisa sofrer. Só que a minha conexão com o Criador estava tão forte que eu senti que aquilo foi um carinho de Deus me preservando. Faz sentido aqui? Mas quando eu conversava com outras pessoas, que as pessoas tinham aquele ponto de vista de sofrimento, eu entrava num sofrimento. E eu comecei a entrar num sofrimento nem pela perda, eu comecei a entrar num sofrimento sobre um julgamento sobre mim, de que eu parecia estar sendo um monstro aos olhos dos outros, porque eu estava bem. Eu comecei a me cobrar por estar bem. Porque onde já se viu uma mãe não viver a perda como as outras mães vivem? Eu devia ser um monstro. Entende como o nosso ego cria narrativas para roubar a nossa paz? E eu precisei, naquele momento, eu acho que o sofrimento que me veio desse julgamento sobre mim mesma, naquele momento, foi muito grande. Porque como eu não peguei o sofrimento pela perda, eu abençoei aquilo, o meu ego deu um jeitinho de me pegar por um outro lugar, para tirar a minha paz. Então sempre tem uma historinha no seu ouvido te tirando a paz. E é esse o exercício de hoje. Não há pequenos transtornos. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. E se eu não estou em paz, eu não estou em Deus. Então que você tenha olhos para listar, inclusive, quais são essas coisas que estão te incomodando. Coloca, desculpa, coloca elas numa listinha e olhe para elas com esse distanciamento e veja qual é a narrativa. Porque é essa narrativa que você está sustentando, às vezes para pertencer, que é o que está te trazendo essa rigidez, essa dor, esse conflito interno. Tudo bem? Fez sentido? Comenta aqui embaixo, traz um comentário para mim, me fala de onde você é, de onde você já leu esse livro, se é a primeira vez que você está tendo contato. Então me conta aqui para eu saber como é que está sendo essa jornada de um curso em milagres, junto comigo aqui, olhando com esses novos olhares para esse livro, essa ferramenta tão maravilhosa que é um curso em milagres. Combinado? Então, eu vou adorar ler o seu relato aqui embaixo, junto comigo. E se você sentir no coração, compartilha. Compartilha com alguém que está aí apegado a algum sofrimento. Quem sabe a tua mensagem, a tua generosidade de compartilhar essa mensagem com a outra pessoa, que abre ali um lampejo de consciência para que ela solte
todo esse sofrimento que ela tá carregando talvez há anos aí e você seja essa luz através dessa mensagem de hoje. Tudo bem? Nos vemos amanhã então. Opa!